Bom, não sei se vocês viram, mas viralizou uma prática pedagógica, uma atividade em que professores usam inteligência artificial para criar imagens das profissões do futuro, ou das crianças nas profissões que elas escolheram para o futuro. Pronta para ver você como professora? Então, ó, segura esse futuro aí, ó. Ela disse que a IA mostrou o sonho de ser professora e acertou o estilo de cabelo que ela quer ter. Ah, meu Deus! Olha isso! Artista pintor. Ele está incrédulo. Nossa futura dentista. Ah, que linda! E aí eu queria usar esse exemplo para a gente refletir sobre o uso de IA e o tanto que eu venho falando assim, sobre a gente ter lucidez quando a gente vai usar essas ferramentas de IA neste momento histórico em que essa ferramenta está chegando. Eu não quero fazer uma crítica negativa ao uso dessa inteligência e ao desejo desses professores de fazer uma coisa muito boa. Porque quando a gente olha, né, esse vídeo, a gente se emociona, assim, é naturalmente emocionante, né? Ver uma criança projetando futuro, isso é tudo que os professores desejam, né? Mas existem algumas questões aí que eu acho importante a gente levantar neste momento em que a gente está decidindo para onde que vai essa relação inteligência artificial e educação. Eu vou pontuar algumas coisas. Primeiro ponto, gente, dados. Quando os professores sobem essas imagens para fazer imagens futuras, eles usam a foto da criança, provavelmente centrada aqui no rosto. E isso aqui, o rosto da criança, tem uma infinidade de dados que são hipervaliosos e hipersensíveis. Então, o tutor dessa criança, né, as famílias ou quem é responsável, tem consciência disso? De que esses dados foram fornecidos para uma empresa? Qual que é a sensibilidade disso para um futuro, né? Talvez, provavelmente, os professores nem saibam disso. Por isso que uma das competências mais importantes que a gente precisa desenvolver agora, nós professores, é justamente a gente entender quais são os fundamentos de IA. Quando a gente pega a imagem de uma criança e sobe para uma plataforma que usa recursos de IA, a gente está ali disponibilizando dados. Ah, mas eu faço isso com os meus, enfim, quando eu uso os meus apps para mim. Sim, mas você está ali terceirizando esses dados de outra pessoa. Segundo ponto, que futuro é esse? Que profissão do futuro é essa? Tem um cientista que fala que a IA não consegue projetar futuros possíveis porque ela é feita de passado. E ele está falando de uma questão técnica muito importante, né? Os dados utilizados para poder gerar textos, para poder gerar fotos, eles são dados que já existiram, de coisas que já passaram, né? Então, essa projeção não é de futuro, essa projeção é uma projeção de presente. Então, se a gente pega lá e vê uma médica, por exemplo, um bombeiro, é como um médico, um bombeiro é em 2024. Então, essa projeção não é uma projeção de futuro, é uma projeção de presente. E aí a gente pode entrar num meandro muito sensível, que é o que significa para uma criança se ver no futuro a partir da lente do presente e de um monte de viés que traz ali preconceito, que traz ali uma padronização de corpos, que traz um monte de estereótipos, né? A Carla Rinaldi, gente, uma das pedagogistas de Reggio Emília, uma das escolas, as escolas que são referência em educação infantil hoje no mundo, ela tem uma fala sobre escola que eu gosto muito. Ela diz que escola é lugar de projeção de vida e de futuro. Então, é maravilhoso a gente permitir que as crianças tenham a liberdade de criar um futuro de si, que inclusive seja uma grande imaginação, uma fantasia, algo que é distópico, né? Então, a gente não sabe o que significa para uma criança quando ela fala assim, eu quero ser uma médica. Às vezes ela não está falando exatamente daquela composição de profissão, mas ela está falando de um afeto, ela está falando de uma possibilidade de conexão, ela não está falando de algo concreto, ela pode estar inclusive falando de algo abstrato. E a gente não pode impedir isso com algo que só restringe possibilidades, a gente tem que fazer o inverso. Ah, Cacá, você está falando então que os professores erraram. Não estou falando isso, gente. A gente está aprendendo a usar essa ferramenta. E eu achei essa uma oportunidade da gente trazer essa reflexão, né, assim, da gente construir essa abordagem de análise crítica, nós da educação, para as coisas que vão chegando, e elas vão ser rápidas. Hoje foi isso, daqui a amanhã vai ser uma outra coisa. Então a gente precisa ganhar essa dimensão mesmo de lucidez, né? Isso significa nos conectarmos com aquilo que a gente entende, com a educação que a gente deseja, com os processos de aprendizagem que a gente considera que são fundamentais. Essa, inclusive, é como eu vejo uma das oportunidades dessa crise, né? Ou dessa instabilidade que a IA, como uma tecnologia emergente, traz pra gente. A chance da gente, de fato, construir
a educação que a gente deseja, porque a gente vai precisar pensar muito sobre o que a gente faz, por que a gente faz, o que a gente faz. Tchau!